É isso aí, pessoal, 17 horas e 31 minutinhos aqui para a Rádio Vegas. Vegas ao vivo aí para todo o Brasil e o mundo aí para vocês. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão ligadinhos aqui pela Rádio Vegas. Quero agradecer a presença de vocês. Vocês que estavam aí conosco aí, assistindo a live aí do Victor. Estava aqui com nós aqui, batendo aquele papo bacana. E eu quero agradecer demais vocês e continuem sintonizados aí, tá? Agora a gente vai falar com o homem de Deus aqui, o pastor Clóvis, um homem abençoado aí, muito feliz pela presença dele aí. E hoje eu creio que Deus vai falar com alguém aí, hein? Com quem, não sei. Quem sabe você que está ouvindo a gente aí, né? Então, vamos lá. Boa tarde, pastor, tudo bem? Boa tarde, Marcão, tudo ótimo, graças a Deus. Quero agradecer ao senhor desde já, a sua presença, de ter aceitado o nosso convite, por estar participando aqui no nosso Pod Vegas. Para nós é um prazer imenso, né, do senhor estar aí conosco aqui ao vivo, né, nessa tarde friozinha, mas gostosa, né? O calor tá bem, a temperatura tá bem amena, tá bem gostoso para aquele bate-papo nosso aí. Atrasamos um pouquinho aí, desculpar um pouquinho de vocês aí que estão nos ouvindo aí, mas agora estamos ao vivo aí com o pastor, vamos bater um papo, né, com esse homem de Deus aí. Sei que Deus vai falar aqui hoje aqui. E você que está sintonizado, quiser fazer alguma pergunta pro pastor, ele está aqui para poder responder a sua perguntinha. Isso aí. Né? E aí, pastor, como é que tá? Como é que tá as coisas? Como é que anda a vida? Marcos, eu queria já de antemão agradecer também, né? Para mim é uma honra, uma alegria muito grande poder estar aqui participando desse trabalho lindo que vocês estão fazendo. Opa, agradecer ao Marcelo. Deus abençoe. Amém, amém. Né? E já pedir para o pessoal estar compartilhando, participando. Opa, né? Obrigado. Isso é muito bom. E graças a Deus está tudo muito bom, caminhando, estamos vendo as mãos de Deus, né? Como a Bíblia diz que as mãos de Deus iam com os discípulos, confirmando o ministério deles, né? Porque nós não somos nada se Deus não estiver conosco. Né? Não, com certeza. E é legal, pastor, né? A gente está batendo esse papo agora, né? Numa tarde, né? Uma tarde gostosa aí, pra gente bater esse papo legal. Pra saber né? Como é que tá o ministério do senhor, como é que tá. Acho que antes da gente, né, saber disso aí, o senhor toda a vida, desde criança, foi evangélico? Isso. Já vem dos pais isso aí? Não, na verdade assim, por parte da minha mãe, né? Certo. Então, eu sou membro de uma família de 8 irmãos, comigo é 9, né? Eu perdi meu pai, que eu me lembre, acho que com 6 anos de idade, e minha mãe aos 11 anos de idade, e a partir daí nós ficamos órfãos. Mas a minha mãe é que levava todos nós à igreja. Certo. Então ela levava nós, inclusive aqui na Assembleia de Deus, Belém, em Carapicuíba, ela levava a gente desde criança. Né? Mas com a perca dos pais, dos 11 anos até os 19, 20, eu fiquei sem estrutura para ir para a igreja. Certo. Né? Conforme eu fui me desenvolvendo, conseguindo caminhar com as minhas pernas, aí foi onde Deus foi me encaminhando para a igreja novamente, e foi aí que eu fui me assentando. Né? Nesse período, eu conheci a Igreja Batista aqui no Jardim de Abril, aonde eu cheguei a me batizar. E depois da Igreja Batista, eu visitei algumas igrejas e acabei conhecendo o Avivamento da Fé em meados de 97, mais ou menos. Nossa, e ali eu fui como jovem, né? Na época eu estava na faculdade, eu fazia Ciências da Computação na Universidade de Ibirapuera, e foi aonde eu conheci aqui o Avivamento da Fé e comecei a congregar como jovem, né? Certo. E passei ali um período da minha vida no ministério trabalhando. Cheguei jovem, participei da mocidade por cerca de 2 anos, quase 3, e aí então nesse período eu me casei, né? Me casei com uma jovem que veio de Curitiba na época, e aconteceu que dali eu fui enviado para uma cidade para fazer a obra de Deus.
bacana. E lá foi aonde começou meu ministério pastoral, né? Ah, certo. Então ali começou o ministério pastoral. Em Curitiba. Não, em Santo André. Ah, em Santo André. Que foi a primeira viagem missionária, né? Quando eu fui enviado para realmente fazer a obra de Deus. Então é interessante que eu sou daqui de Osasco, né? Eu nasci em Osasco, me criei em Carapicuíba, mas o meu ministério acabou acontecendo fora, quando eu fui para Santo André, que lá eu passei 11 anos, onde eu fui fundar o ministério lá, né? Certo. Que lá não tinha. Eu comecei dentro de casa, né? Dentro de casa eu comecei a pregar o evangelho e Deus trabalhou. Ah, que bacana. Daí de Santo André, aí o senhor ficou lá um tempo no Santo André. Depois o senhor voltou para Osasco novamente. Não, aí eu fiquei em Santo André, né? Comecei dentro da minha casa. Certo. Né? E Deus trabalhou e fui abrindo igrejas. Abri a primeira, segunda, terceira. Chegaram a ser abertas 8 igrejas e comprei um prédio lá em Santo André. Né? Na avenida principal, de frente ao Copperrod, lá nós compramos um prédio e fizemos lá uma sede regional. Isso depois de 11 anos. Caramba. E aí, com 3 meses depois, eu fui enviado para Curitiba. Ah, tá. Aí em Curitiba eu passei quase 5 anos, onde eu fui pastorear outras 5 igrejas lá. Certo. Aí depois de um período em Curitiba de 4 a 5 anos, eu voltei para Osasco, né? Certo. E aí passou todo esse período, foi eu fazendo a obra de Deus, pastoreando. Ah, tá. Mas tá, vamos lá. O senhor, quando o senhor saiu de lá, de Curitiba, o senhor acabou retornando lá, o senhor ministrou 5 igrejas lá. Cuidava lá de 5 igrejas. Aí quando o senhor voltou para cá, o senhor voltou para Osasco. Para Osasco. Na base da sede da igreja que eu congregava aqui, do Avivamento da Fé. Certo. Onde eu fiquei esse período. Né, o senhor ficou bastante tempo aqui no Avivamento, né? Na verdade foram 22 anos. Nossa, né? 22 anos, né? É uma vida, né? É uma história muito grande e um ministério abençoado, onde Deus me honrou muito, nos abençoou, né? Deus abençoe a todos os irmãos aí que estiverem acompanhando, e onde foi uma grande bênção, foi uma grande escola, né? Certo. Onde nós aprendemos muita coisa e aonde, graças a Deus, nosso ministério floresceu. Entendi. E eu tive também a alegria de, no mesmo período em que eu pastoreava, eu tinha algo que me destacou também nessa área, que foi a questão da pregação da palavra. Então, onde a gente ia pregar, acontecia que as pessoas acabavam convidando para outros lugares. Certo. Então, além de ser pastor, eu pregava em muitos lugares. E eu pregava em muitas cidades, viajei em muitas cidades. Inclusive para fora do Brasil também o senhor foi, né? Aí viajei em muitas cidades, muitos estados do Brasil, e tive a alegria de, em 2009, ir para o Japão. Nossa. Onde lá eu preguei em 20 cidades do Japão. Caramba. Aí lá foi uma experiência surreal, maravilhosa, onde Deus fez algo glorioso, que é um marco na nossa história, né? Que com certeza a gente vai carregar para o resto da vida. Sim. É algo assim maravilhoso. Que é totalmente outra cultura, né? Outra cultura. Outra cultura, é outro, né? Quando você chega lá, realmente dá um choque, né? E foram 61 almas para Jesus que eu ganhei lá. Nossa, isso foi tão tremendo, porque eu anotei tudo, né? Cada culto que eu ia, cada cidade, as almas que aceitavam Jesus pela pregação do Evangelho. E foi muito, muito tremendo. Certo. Mas brasileiros lá também, o pessoal... Porque tem muita gente que está no Japão lá também, mas que são brasileiros, né? Na verdade, lá no Japão tem muito, como é que fala? Muito descendente, certo. Né? A comunidade que a gente acaba atingindo são mais os descendentes, né?
Só que tem alguns japoneses, né, natural de lá mesmo, que participam do culto, que não são muitos, mas que participam do culto. Eles recebem um aparelho e uma Sim. jovem, ou um jovem, ele traduz enquanto você Porque prega. tecnologia, você tá na área e não tem pra ninguém. Né? Ali Tecnologia é lá outro mundo, né? é outra parada, né? E mudou muito, porque antigamente, não sei se o senhor lembra, né? Nós pregávamos e ficava um intérprete ao lado, né? Sim. Interpretando enquanto você... Interagindo ali, né? Isso. Enquanto, né? Hoje mudou, né? Hoje eles recebem um aparelho, fica com o aparelhinho na mão, um fonezinho, e enquanto você está pregando, tem alguém em oculto que está traduzindo. Interessante. A tecnologia lá é sensacional. Sensacional. Então lá realmente a gente enxerga essas coisas assim de uma forma muito diferenciada. E pro senhor deve ter sido assim, uma experiência muito grande, né? Pô, você tá do outro lado do planeta, Do outro lado. né? Porque, pô, Japão, você tá lá do outro lado. E você o senhor conseguir trazer essas vidas para Jesus, como o senhor mesmo estava contando, deve ser bem tremendo, assim, né? Porque você tá em outra cultura, outra coisa. Eu receio assim que a gente deve ficar até meio assim, meio inseguro, né? Porque pô, você tá num país que, né, você não fala a língua de origem. É outro mundo, Né? Um país muito educado, né? A gente tá acostumado, né? Porque você vê, eu acho que dos países, acho que de todos os países que nós temos hoje aí, eu acho que não tem um país mais educado que o Japão. Um respeito a tudo, né? Porque tudo é muito respeitado. As ruas lá são todas, né? São tudo. Verdade. Lá eles valorizam tudo, cada pedacinho de terra. Eles muito bem plantam valorizado. essas coisas, né? Inclusive eu vi muito isso lá, muito. Né? E ainda mais, Marcos, não atrapalhando, Imagina. mas pra gente que saiu bem dizer, da periferia. Então o senhor imagina como que foi na minha mente, de repente eu que me via na periferia, né, sem expectativa nenhuma. Infelizmente aqui no Brasil nós temos pouco investimento nessa área relacionado a nós, principalmente na minha época. Hoje ainda tem muito mais incentivo. Sim. Né? Mas na minha época não tinha tanto incentivos como tem hoje. E não é falta de recurso, né? Exatamente. Você vê que Osasco aí é o terceiro ou quarto PIB aí, né? De arrecadação, né? Tava em sexto, era sétimo e agora já caiu mais, deve estar terceiro ou quarto. Então, quer dizer, para nós era algo assim muito distante. Surreal, né? Inclusive aqui, né? Eu na minha juventude joguei bola e eu tinha muito desejo de ser jogador. E uma das grandes marcas que aconteceu na época é que nós ficamos sabendo de um técnico aqui de time de várzea que levava os meninos para o Japão. E eu lembro que nessa época, eu nunca nem imaginei em Japão, mas os meninos gerou aquela febre de querer ir, todo mundo queria ir lá, fazer um teste com esse técnico para saber se tinha essa possibilidade. E um amigo meu, na época, conseguiu. O menino tinha 16 anos, jogava muito, né, Rodinei, e ele foi para o Japão. E Caramba. ele foi, me lembro até hoje, quando ele voltou, um dia nós estávamos numa festa lá, ele apareceu com um agasalho bem bonito, e aquilo marcou nossa juventude, né? Mas enfim, quando passou esse período da bola, passou a nossa idade, e você vê que não tinha mais esperança de nada, expectativa de nada, enfim. E aí foi quando as coisas foram acontecendo relacionado à igreja, né? E até que nós viemos viver esse momento assim tão glorioso, né? Foi uma ascensão, né? Ministerial. Sim. Né? Porque tudo é uma ascensão. Então comecei como jovem, de repente o ministério me enxergou, me levou para cuidar de uma igreja, fui iniciar uma igreja numa outra cidade, né? Que também não é fácil. Isso aqui é uma outra história que dá muita conversa, porque você sair e deixar família, deixar escola, deixar amigos,
deixar tudo, de repente você está em outra cidade para começar algo, de maneira que foi muito difícil. E isso aconteceu. Nós fomos para lá e de repente, o que acontece? Não é com todos que acontece isso. Que você vai fazer uma obra e de repente a obra começa a crescer. Isso é uma obra de Deus, né? Porque um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, significa dizer que você pode fazer o que você quiser fazer. Sim. Mas o crescimento, o resultado daquilo que você está fazendo é Deus que vai dar. Então, o que acontece é que nós fomos sem expectativa do que ia acontecer. E, de repente, aconteceu. A igreja começou a crescer, comecei a abrir outras igrejas. Então, foi tudo uma escala, né? E foi me dando visibilidade dentro do ministério que eu estava, né? Fora do ministério que eu estava também para as demais igrejas e pastores, né? Tanto que tinha igrejas aonde eu fui, que estavam lá há muito tempo e estavam com uma igreja. Mas eu estava crescendo. E aconteceu que eu fui, né, pregando, e foi acontecendo que aconteceu a viagem do Japão. Então, para mim, foi algo que mexeu muito. Sim. De maneira que eu chorei 3 dias, desde o início da viagem, até esses 3 dias eu chorei, relacionado ao momento que eu estava vivendo, que eu só via aquilo em filme. Quando eu desci no aeroporto, que eu olhei tudo, que eu via os japoneses ali, não tinha ninguém que falava nada de nada. Precisava de pelo menos conhecer um pouquinho de inglês, né? E para variar aconteceu algo surreal comigo lá, porque a minha mala de roupa se perdeu. E eu fiquei 1 hora parado no aeroporto e não tinha ninguém que falava a minha língua. Aí, de repente, encontraram um intérprete, né? Que com certeza trabalhava lá, mas eu acho que ele não estava no momento. E ele veio depois de 1 hora, e aí que ele, né, fez a checagem lá do que tinha acontecido, o que tinha dentro da mala, como que era. Então, você vê, e tudo muito novo, né? Muito surreal. Verdade. Imagina. Você tá naquela insegurança, né? Aquela coisa. Exatamente. Aí perde uma coisa e você já fica mais em choque ainda. Meu Deus, e parece que você está em outro planeta. É uma coisa assim muito... É tudo diferente. É outro planeta. De maneira que você não consegue relacionar nada, versus nada, ao que você está vivendo aqui. Nada. E de lá você quase que não tem informação nenhuma daqui. Então você não sabe nada. Se eu não me engano, tinha um ou outro programa que passava na televisão lá com poucas informações acerca do Brasil, na época que eu fui em 2009, né? E só fui ter acesso depois. Mas então você fica assim, realmente... Fica perdido, surreal, né? Perdido. Uma coisa, né, que... Fora é essa hora, né? Desculpa. É essa hora que o Espírito Santo, né, fala, né? A língua, né? Exatamente. E aí, o senhor, 2009, o senhor foi lá. Você ficou quanto 2009. tempo lá no Japão? Pastor? Eu fiquei 3 meses. 3 meses. Que foi um outro marco, né? Porque o projeto... A experiência deve ser fenomenal. Fenomenal. Né? Depois, porque é uma viagem cara. sim. Uma estadia cara. E o projeto, a princípio, seria para ficar o período de um evento. Eu fui convidado para pregar num evento. Um evento que duraria coisa de 1 semana no máximo. Mas, por vontade da igreja, pelo projeto que eles tinham, como tinham outras congregações, então precisava que eu ficasse mais tempo. Entendi. Então, foi algo assim maravilhoso, glorioso que aconteceu, que realmente marcou, né? E outra, eu preguei lá em local que grandes homens de Deus, né? São conhecidos na mídia, que pregam constantemente. Então, para chegar até lá, não era
algo simples, Não. né? Então foi uma obra assim de muito Deus. Então, eu creio que sim, com certeza. E eu tive a oportunidade de conhecer um pastor também, assim, porque parece que é um costume deles, quando eles vão inaugurar qualquer igreja lá, eles vêm buscar pastores aqui para poder fazer a inauguração da igreja lá. Lá no Japão, No o senhor Japão. disse? Parece que eles vêm buscar aqui pastores aqui para poder estar. Então, o que acontece é o seguinte, o Japão, eles têm muito conhecimento. Muito conhecimento. Eles são muito inteligentes. E o Japão, eles têm uma conduta assim muito diferenciada do Brasil. O Brasil, você compra um produto e na grande maioria das pessoas, ele compra um produto e primeiro ele usa, para depois ele saber qual é o problema ou como utilizar. Sim. O Japão é diferente. Tudo que eles compram, primeiro eles sentam e leem, estudam o produto para depois pôr para funcionar. Sim. Então, isso também acontece com relação às coisas de Deus. Então, como para eles o Evangelho é algo que chegou lá, de certa forma, recente, para eles, de certa forma, porque eles são budistas, então tem uma certa dificuldade para o Evangelho entrar, o que acontece é que eles, quando vão se envolver com as coisas de Deus, eles querem conhecer, eles querem saber. Então eles querem o que tem de melhor nessa área. Sim. Então, quem é que fala bem? Quem que são os maiores que estão falando? Né? Os que têm mais desenvoltura, né? Certo. Quem são os que cantam? Tal. Então, eles investem e se preparam para ouvir. E eles querem conhecer para que eles possam fazer com excelência. Sim. Que é uma outra coisa que eu observei no japonês. Que eu aprendi a amar os japoneses a partir daí, respeitar a cultura, respeitar cada japonês. Eu aprendi assim de uma forma muito ímpar. A culinária, tudo, eu aprendi a enxergar o porquê que eles fazem tudo. Eu aprendi a amar, respeitar demais. Porque eles acabam tendo esse cuidado de observar, de sentar, de ouvir, de aprender para depois fazer. Porque eles querem fazer com excelência mesmo. Eles querem realmente... Tudo é com propriedade, né? Não tem... Então, isso é muito legal. E isso foi tudo uma experiência que eu tive na prática, né? Que eu vi acontecer, não é conversa que eu ouvi de ninguém. Certo. Eu tenho até histórias pessoais, né? Muitas coisas que aconteceram que chamou muita atenção. Aí é bacana, é aquilo que nós estávamos falando, né, no começo, né? Como um país muito educado, são muito respeitosos, né? Eles respeitam mesmo, desde do planeta, desde aquele pedacinho de terra que eles dão, você entendeu? Nada para eles é por acaso, tudo para eles tem, né? Então, é uma cultura realmente bem diferenciada, né, pastor? Porque o Japão é uma ilha, né, Marcos? Sim. O Japão é uma ilha e deve ter aí o tamanho de São Paulo, né? Então, em volta é tudo mar. Inclusive, eu acho que nem chega o tamanho do São Paulo, viu? Porque é muito pequeno aquilo ali, viu? Exatamente. Porque, né, ela é estreitinha, né, aquela coisa, mas, é uma cultura também que eu admiro demais, viu? E uma coisa que me chocou muito, assim, que me assustou, né, quando o avião estava chegando. E o avião estava chegando, eu olhei pela janela do avião e, de repente, eu vi o mar, né, o oceano. E o avião foi baixando. Eu pus a mão no Oxe, banco. cadê a terra desse lugar? Eu falei, vai descer vai descer na água, né? E comecei a me assustar, porque, imagina, era a primeira vez que eu estava indo para uma viagem fora do Brasil. E já para o outro lado do mundo. Porque quantas horas não é de avião? Deu
12 horas de viagem. Não, 12 não, minto, desculpa, 24 horas. 24 horas. Então, por causa da escala, né? Sim. E o que acontece? Você imagina, e de repente eu fui vendo ele descendo, aí ele foi descendo, quando parece que ele ia tocar na água, lá na pontinha saía o aeroporto. E aí quando ele foi entrando, eu respirei fundo, falei, meu Deus amado. Como? Pode? Pode. Uma pergunta aqui no coração, mas já findou a sua fala, essa partezinha. Sim. Tira só um pouquinho só. Eu vou fazer a pergunta do Clóvis assim, qual foi os assuntos que quando você estava orando, na Bíblia, Deus colocou no seu coração para abordar lá para o japonês? Eu queria até que você falasse um pouquinho sobre aquela parte que você falou sobre Abraão no Egito. Estava passando uma grande crise financeira no Japão. Sabe? Além, eu quero que você conte essa história para a galera que está vindo aqui, alguns irmãos, né? Mas principalmente os assuntos abordados nesses 3 meses que você ficou e pregou mais de 20 igrejas lá. Quero que você conte primeiro as experiências e aí finda com essa mensagem de Abraão, essa nossa fala. Então, no Japão eu tive a alegria de ministrar muito, ministrei em alguns momentos, de manhã, de tarde e de noite. Caramba. Então ministrei bastante. Como eu fiquei 3 meses, o senhor imagina o tanto que isso deu. E qual que era o projeto lá? Nós ficávamos uma semana na sede, e aí toda sexta-feira reuniam as igrejas na sede para um culto unificado ali. E aí um desses pastores me levava para outra cidade, na congregação dele, onde eu passava uma semana pregando. Aí lá ele panfletava, eu tenho tudo em casa, os panfletos que eles usavam, né? Então eles panfletavam na rua e divulgavam que eu estaria lá ministrando. E naquela semana todos os eventos da igreja era eu que pregava. Então isso aconteceu durante esse período. Então eu tive que pregar muitas mensagens. E o detalhe é que assim, não tinha como fabricar mensagem. Não tinha como você, como é que eu posso dizer, procurar alguém para fazer mensagem. Você tinha que ter mensagem. O tempo todo, né? Então isso era muito sério. Mas eu tive uma boa educação nessa área, meio didática minha mesmo, que a minha conversão eu li muito, muito, muito a Bíblia. Eu li muito a Bíblia. Eu fui lendo muitos livros. E é uma coisa que me inspirava muito, era falar. Então, constantemente eu lia um texto e aquilo já me inspirava. Eu saía falando para as pessoas na rua, para os jovens, para os amigos. Então, isso lá me deu muita desenvoltura. E eu criei uma habilidade, porque no início eu fui tentar pregar com esboço e eu não me dei muito bem pregando com esboço. Então, no meu ministério, eu comecei a ministrar muito sem esboço. Então, eu ministrava como eu estou falando aqui. E para isso, eu tinha que ter muito celeiro. Eu tinha que ter muito conhecimento, senão me dificultava na hora de falar se eu não soubesse. Então, quando chegou no Japão, isso me ajudou muito. Porque na hora de ministrar, apesar de eu ler, lá eu li, lá eu estudei, né? Mas me ajudou porque eu já tinha uma desenvoltura para fazer. Então, fui pregando muitas mensagens. E eu preguei em torno de 61 mensagens, sem repetir nenhuma. Né? Caramba. E aí eu falei sobre muita coisa, né? E o que o Vitor falou dessa mensagem foi o último dia do evento, aonde em 2009 estava na maior crise mundial. Esse G20 que se reuniu agora, na época tinha se reunido para tratar do assunto da crise e, segundo o que eu me lembro, eles conseguiram arrecadar 3 trilhões de dólares para resolver o problema da crise mundial.
E segundo disseram, não dava nem para 1/3 do problema. E o Japão sofreu essa crise. E eu acompanhei de perto lá pessoas perdendo emprego, perdendo a moradia, pessoas voltando ao Brasil. E aí quando eu fui pregar no último dia do evento, tinha umas 3.000 pessoas num local alugado. E na hora de eu ministrar, ou melhor, eu sabendo que ia ministrar, Deus me deu essa mensagem em Gênesis 26, falando na verdade de Isaac, né? Falando de Isaac, aonde o tema que eu dei para a mensagem é o fim da crise. Porque Isaac estava em Gerar, uma cidade dos filisteus. E na mente de Isaac ele queria descer para o Egito, porque a Bíblia diz que houve fome naquela terra, como houve nos dias de Abraão. Então houve uma grande fome, e fome é algo terrível, né? Então escassez de alimento, né? Mexe com a questão política, mexe com a questão social, mexe com a questão espiritual, mexe com todas as questões de uma nação. Sim, sem dúvida. Então a situação ali estava alarmante, né? Animais para morrer, pessoas para morrer, a situação era, a Bíblia fala que era uma fome extrema, como houve nos dias de Abraão. E Isaac pensa, eu não posso ficar aqui, se eu ficar aqui em Gerar vou morrer, porque o Egito era forte. Então o Egito tinha condições de receber Isaac, e Isaac ia ter condições de desenvoltura e de sobrevivência. E quando ele pensa, a Bíblia diz que ele só pensou. Então Deus fala com ele e diz, Isaac, não desças ao Egito. Fica nessa terra, semeia nela, peregrina nela, porque eu vou te abençoar. Caramba. Então, peregrinar em Gerar, semear em Gerar, era algo que era muito difícil. Ou seja, é você plantar onde não está dando nada. É você acreditar aonde nada vai acontecer. Mas Deus disse, fica aí, planta aí, peregrina aí, porque eu vou te abençoar aqui mesmo. Caramba. E aí eu preguei essa mensagem e eu lembro que eu dizia muito forte e a plateia recebeu com muita vibração. As pessoas gritavam, pulavam e eu dizia, você não precisa ir embora, você não precisa fazer nada, fica aqui, acredita, semeia, trabalha, eu vou te honrar aqui, vou te abençoar. 80% da plateia que me ouvia estava indo embora. Então aconteceu algo glorioso naquela noite, foi assim, maravilhoso. São experiências. Pastor, não cortando aí, antes que passe aqui, uma pergunta aqui do Lucas Miguel, né? Ele mandou uma pergunta, o que o senhor fala do mundo, né? Como está se comportando hoje, em que estamos vivendo, né? A pergunta dele, o senhor. O mundo hoje não é diferente do mundo antigo, né? Infelizmente, o mundo que não quer Deus, a cada dia está correndo para um penhasco. Infelizmente, para um precipício, cambaleando para uma condenação, para um juízo, né? Infelizmente, como Jesus disse, este evangelho do reino será pregado em todas as tribos, povos, línguas, né? Até o fim, né? O que vai acontecer? O evangelho do reino tem que ser pregado para todas as pessoas, mas isso ainda não é o fim. Então, quer dizer, nós sabemos que o evangelho tem que ser pregado por conta que o mundo está, infelizmente, caminhando para um abismo. A cada dia a iniquidade se aumenta, né? O amor se esfria, a iniquidade se aumenta e há necessidade de que as pessoas se voltem para Deus. Verdade, está esquecida, né? E ter mais fé, né? Buscar, né? Exatamente. Porque o mundo tá assim, né? Tá muito sem esperança, sem, né? Que tanta coisa ruim acontecendo.
sem amor, né? É. As pessoas não têm amor ao próximo, essas coisas, né? Que todo dia a gente acaba falando aqui na rádio, e justamente é isso. Que tá faltando amor nas pessoas, né? Amor Sim. no mundo, né? Muito amor. De estar respeitando não só com as pessoas, mas respeitar o meio ambiente, respeitar as nossas águas, respeitar a nossa natureza, os nossos animais, né? Para que, né, num todo, no global, né, que gere mais respeito e amor, né? Sim, com ao certeza. próximo, para, né, que as coisas possam. Então eu acredito, né, que você vê pela pandemia, né, a causa da pandemia que nós temos aí, né? Sim, Nós inclusive. estamos passando por ela aí, né? Inclusive, eu acredito que a pergunta do Lucas, né? Eu Lucas. acredito que tem a ver até com isso, né? Porque o mundo virou de ponta cabeça, né? Muita coisa está acontecendo, mudanças assim rápidas e muita consequência, né? E eu tenho pregado muito sobre isso, tenho falado muitas coisas sobre isso. E em Romanos capítulo 1, verso 18, diz assim que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, é da onde que manifesta a ira de Deus? Do céu. Sobre quem? Sobre os filhos da desobediência. Então, o fato dos homens não obedecerem à palavra, não quererem dar ouvido à verdade, né? Está gerando uma manifestação de juízo de Deus sobre muitas coisas, né? Então a terra está sendo assolada de uma série de coisas que é permissão de Deus como juízo por causa da desobediência dos homens. Como diz em João, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Pois é, isso aí é onde está o grande pecado, né, das coisas. As pessoas dão valores negativos que as coisas positivas, de acreditar, né, do que o bem está aí, né, pra gente cuidar, fazer coisas boas e acreditar, ter fé mais, né, que as coisas, né, que as coisas boas estão acontecendo e tudo, né, e na vida a gente tem mesmo as provas, né, que faz parte, né, Faz parte. da vida, do crescimento do ser humano ou de qualquer coisa, né, que seja, né, você tem que passar, né, as suas tribulações aí, mas a bonança tá ali, tá na frente, né, você tem que... Exatamente, a vida ela é vivida por etapas, né, por processos. Eclesiastes 3 diz que há um tempo para todo propósito abaixo dos céus. Então o Senhor, por exemplo, viveu muitos tempos na tua vida, desde a sua infância. Com certeza. Muitas coisas. O Senhor me contou alguma coisa, né, daquele período difícil, depois veio outro tempo, depois veio outro Sim. tempo. São fases, né, da vida da São gente. fases. Só que a gente tem que ter a certeza que é o seguinte, você não quer ver aquilo, colocar um foco, não, eu não quero isso pra minha vida, eu quero ser uma pessoa melhor, quero ser uma pessoa boa, quero Isso aí. poder fazer algo bom para as pessoas, de forma que agrade a Deus, entendeu? Mas não fazendo algo pensando que não, estou fazendo isso porque eu vou ser visto ali, ou vou ter uma recompensa ali, não. Mas sim das pessoas fazer algo, entendeu? Sem almejar coisa lá na frente, né? Sim. Fazer de coração, né? Porque o mundo tá carente, né? De coisas boas, de palavras, ninguém tá falando só em dinheiro, não, mas em abraço, em um aperto de mão, né? Com Numa certeza, conversa, né? Com certeza. Que tem muitas coisas que é resolvido num apenas toque de mão, Com certeza. né? Você ouvir uma pessoa, você bater um papo e entre outras coisas mais, né? E eu acho que tudo isso está relacionado a isso, né? Mas Com legal, certeza. legal, pastor, é bem bacana, né, esse papo aí. Eu acho que as pessoas estão mais carentes de Deus, mas eles têm que buscar também, né? Tem, com Tem certeza. que buscar, tem que, né, acreditar e Depende de nós mesmos, né? Sim, Da com busca, certeza, né? A busca tem que partir da gente, né? Sim, com certeza. Nem falar, esse Deus, aquilo lá, esse Deus, mas você vai buscar Deus, o que você está fazendo para, né?
Com certeza. Para Deus pra ver mudar, se né? para mudar, você está fazendo algo, você está fazendo. Não. Então a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que orar, tem que pedir, tem que, né? E eu creio que é isso. As pessoas têm que participar mais disso aí. Porque né, quem pastor? quer viver algo diferente precisa fazer algo diferente. Com certeza. Então, pastor, e o seu ministério, como é que tá? O senhor está congregando aonde? Aonde é a igreja do senhor? Fala aí para nós aí, a gente tá. E aí o que acontece? Depois de tudo isso, nesse momento glorioso que nós vivemos, Sim. né? Muitos momentos maravilhosos que fez nosso ministério florescer, Certo. nos tornou conhecido dentro daqueles que participaram do nosso ministério. Bacana. Foi algo muito lindo, de maneira que nos deu um conhecimento dentro e fora do Brasil. Né? Eu tive alegria também, não falei, né, antes de eu falar do meu ministério, em 2009 mesmo, quando eu voltei do Japão, 3 meses depois eu fui para Israel. Puxa, que legal. Fui eu que acelerando as coisas aí. Não, mas vamos lá, para Não, Israel. mas Pô, bacana, hein? para Israel foi uma viagem maravilhosa também, né? Que, nossa, meu Deus, ali foi outra experiência. E olha, para quem prega, não tem como. É como se Porque ali que começou tudo, né? tudo que você lê nas escrituras, a maior parte está relacionada a Israel, Sim. né? Então Jesus veio por lá e vai voltar por lá. Então é algo assim tremendo. E muitas experiências ali você pisa, bem dizer, nas escrituras, por onde você vai. Né? Então eu tive no túmulo de Jesus, tive em Jericó, eu tive Nossa, em Belém. imaginando a emoção, né? De você estar ali, você Muita sabia, emoção. pô, Jesus passou por aqui. Exatamente. Quando o ônibus chegou com a gente ali em cima do Monte das Oliveiras, imagina, né? Nós somos recebidos ali com cálice de vinho. E imagina, olhando de frente você vê a Jerusalém antiga, né? Nossa. Embaixo você vê o Vale de Josafá. Acho que passa um filme na cabeça, né, pastor? Porque Nossa, você fala, meu, dá a impressão, sei lá, se fosse eu ali numa ocasião dessa aí, eu devo estar imaginando. Eu falei, meu, deve passar, já se remeter àquele tempos lá, imaginando você ali naquele momento ali. meu Deus, é Né? emocionante. Que Deus, Jesus, a qualquer momento vai chegar por ali, vai, né? E assim, a cidade, que é algo assim que me chamou muita atenção, porque nós temos aqui o nosso Brasil, né, as cidades, as casas são coloridas, um pinta de verde, outro de amarelo. Lá é tudo cor da terra. Tudo a mesma. É tudo uma mesma cor, né? Não existe uma coloração diferente. Então aquilo chama muita atenção, porque te remete a tempos antigos. E você vive isso. É que os caras não querem perder, não vai perder a cultura, não vai Exatamente. deixar, né? Você respira isso, tudo que você vê, que você toca, que você fala de Deus. Então você respira Deus em Israel. É algo sobrenatural. Imagina. E foi uma experiência, sim, muito gloriosa. Tive nas cidades dos filisteus, como Asdod, Asquelon, Gaza, né? Em todas as cidades ali dos filisteus, a região onde Jonas teve, né? Ali região de Nínive. Então, enfim, Nínive não, né? Na região que Jonas teve ali. Então nós tivemos em várias regiões que nos chamou muita atenção. Que foi muito maravilhosa a viagem, que foi assim de uma experiência gloriosa. Nossa, que bacana. E ficamos ali, acredito que 20 dias, mais ou menos. Tive em um local que eu não podia deixar de esquecer, que é na Galileia. Nossa, ali me chamou a atenção demais, né? A Galileia dos Gentios, como era conhecida, um local um pouco desfavorecido, que é assim, você tem Jerusalém, que é a capital, inclusive a maior capital espiritual do mundo, né? Certo. Né? É Jerusalém.
e você tem a Galileia, que seria um local desprovido, uma cidade pequena, ou melhor, uma região, né, simples, humilde, de pessoas mais simples, à beira de um grande lago, né, que é o Mar da Galileia, conhecido como mar, mas é um lago muito grande, né, e aonde ali vivem pessoas com dificuldades, onde tem a cidade de Magdala, a cidade de Cafarnaum, a cidade de Gadara. Então, Zebulon, Naftali, são várias cidades que estão ao redor desse lago, né, que é o Mar da Galileia, que recebe outros nomes também. E nessa região, as pessoas eram muito carentes, né, sofredoras, de maneira que Jesus começou o ministério dele lá. Certo. Né? Tem a cidade da onde Jesus saiu, né? Cidade de Nazaré. Então, é uma região muito simples e muito glorioso. Eu lembro que eu fiquei ali num hotel, né? Um hotel de frente ao mar. E lembro de uma noite, só para contar aqui, né? Que naquela noite nós fizemos um culto dentro do hotel. E me lembrei até de um louvor, de uma música que retratava esse momento que eu estava vivendo. E naquela noite, eu não sou muito assim de querer cantar, né? Mas eu senti vontade de cantar naquela noite, naquele culto, né? Porque a questão é pregar. Mas ali eu senti vontade de cantar acerca daquele momento que eu estava vivendo ali, de uma música que falava muito comigo. Eu ouvi muito essa música e agora eu estava lá, vivendo essa música, né, do Marcos Antônio, que fala quando me lembro da antiga Galileia, que um dia na história apareceu de um homem, quando penso na antiga Galileia, que um dia na história apareceu um homem. Não estou lembrando a música. Estou lembrando. Vou lembrar, depois eu canto. Pastor, oi. Desculpa aqui. Tem uma pergunta aqui, olha, meio que, né? Eu já não. Vai lá. A mãe do Lucas, Certo. do Lucas, ela quer saber, né? Sobre o batismo que a Tami, esposa dela, Sim. Que é uma igreja GLS, Sim. se é pecado. Ela está fazendo essa pergunta para o senhor, né? Como o senhor vê isso na sua concepção, né? Dentro do Evangelho. Sim, conheço. Então, é assim, ó. Paulo, escrevendo a carta a Timóteo, capítulo 4, ele disse bem claro: o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, homens que têm a sua mente cauterizada, que infelizmente edificarão doutrinas de demônios. Nós estamos vivendo esses dias aonde as pessoas estão se apostatando da fé, dando ouvidos a espíritos, né, que acabam sendo espíritos de demônios, criando doutrinas de demônios por terem a sua mente cauterizada, simplesmente por não obedecerem o Evangelho que Jesus Cristo nos deixou, que é simples e tão fácil de aceitar. Simples e objetivo. Mas infelizmente as pessoas não estão aceitando e estão criando doutores para si. Então hoje se prega muita coisa, se faz muita coisa, né? E esse não é o Evangelho que nós acreditamos. Falando do batismo, existe um só batismo, e uma só fé, e um só Senhor. Com relação a esse batismo, né? As pessoas podem hoje se batizar para qualquer coisa, ou para qualquer pessoa, né? Então é a fé de cada um, mas nós temos um princípio
um fundamento da fé cristã que foi passado a nós através dos ensinamentos de Jesus, porque a igreja ela é cristocêntrica, ela segue os ensinos de Jesus. Então, nós só podemos fazer aquilo que Jesus deixou para nós como base. Sim. Se você sair da base, então você saiu do verdadeiro evangelho que é pregado. Então, o que eu entendo é que hoje muitas igrejas e muita forma de pregação está fugindo, né, da verdadeira identidade que Cristo nos deixou. E isso está trazendo uma série de confusão. Então, esse tipo de batismo, para mim, não é bíblico. Então, eu não posso apoiar esse tipo de batismo. Né? Batizar ou fazer, qualquer um pode fazer o que quiser fazer. Né? Eu não tenho nada contra ninguém. Todavia, nós precisamos seguir os princípios que Jesus nos deixou. Certo. Isso aí. Pessoal, 18 horas e 22 minutinhos, estamos aí batendo esse papo bem agradável aí com o pastor. Né? Eu não falei pastor sobre o ministério, né? Não vamos falar, não, vamos falar sobre o ministério. Não vai escapar daí, não. Então, não, você pode ficar tranquilo aí, tá? Pessoal, é o seguinte, dando um tempinho pro pastor tomar sua aguinha ali. Boa, hein? Não deixar vocês, aqui ó, mostrar aqui pra vocês. Temos esse Motorola, tá lacradinho aqui, esperando o seu ganhador aí. É simples, é só se cadastrar nas redes sociais da Rádio Vegas, tá? Lá no YouTube, no Instagram, no Facebook. É só lá seguir o regulamento bonitinho lá que você vai estar concorrendo esse lindo celular aí que a gente vai entregar na sua casa, tá bom? Frete grátis, tudo grátis, tá bom? Tudo por conta da rádio aí, tá? E continua aí que a gente vamos continuar aqui com o pastor, ele não vai embora não, vai falar do ministério dele ainda aí. Coisa boa, hein? Com certeza, né? Tá bom, pessoal? Obrigado. Se cadastra lá, segue, depois o pastor vai falar das redes sociais também dele também, para vocês seguirem lá também. E não esqueça de participar da nossa promoção lá na rádio. Então vamos lá, pastor. Então aí o senhor foi para Jerusalém, foi a última cidade que o senhor visitou? Lá de quando o senhor foi para Israel? Não, eu tive também no Monte Carmelo. Monte Carmelo. O monte onde aconteceu um evento muito importante que foi a batalha de Elias com os profetas de Baal. Eita. Muito bem pregado, né? Hoje tem até filmes, novelas, né, que retratam isso. E lá foi uma experiência gloriosa também, né? Lá naquele monte onde aconteceu esse evento, imagina você ler isso na Bíblia e agora você está lá. Não, meu Deus. Né? Eu vou falar uma coisa para o senhor, pastor. Eu sou uma pessoa, sou muito emotivo. Se eu estou num lugar desse aí, se eu passar 20 dias, eu acho que é 20 dias chorando, velho. Vou sair de lá desidratado. Porque, eu acho que a emoção deve ser muito grande. E realmente é isso, né, que acontece. É isso que acontece. Você deve passar por cada cidade, deve ser um arrepio diferente, uma coisa. Exatamente. Né? E cada cidade né? Atravessei o deserto, né, de ônibus, nós atravessamos da Galileia para Jerusalém. São cerca de uma hora de ônibus e num percurso todo o deserto, onde você passa por todo aquele... Eu vi pastores saindo do deserto com ovelhas. Naquele deserto você vê o Rio Jordão, que atravessa o deserto. É uma coisa assim surreal, gloriosa. Aí você vê a cidade de Samaria à sua direita, as montanhas de Gilgal, da onde saiu Elias. Meu Deus. Nossa, é glorioso. Né? O Muro das Lamentações, que não tem como deixar de falar, né? Que está em Jerusalém, em cima da montanha da onde Isaac foi sacrificado, que é a montanha que Deus escolheu, né, para Isaac ser sacrificado. Então, maravilhoso. Ali está o Muro das Lamentações, e onde tem a capela hoje dos islâmicos, né?
onde tem aquela grande capela. Então, ali tem um muro das lamentações, onde os judeus clamam a Deus, né, choram, esperando, né, a reconstrução do templo. E é algo assim tremendo. Tirei fotos lá, né? Então, cada lugar assim é fenomenal. O muro a montanha das bem-aventuranças, nós tivemos lá também, aonde Jesus disse: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os pacificadores, né? Bem-aventurado os que clamam pela justiça. Nossa, que experiência, hein, pastor? Então, assim, cada local é uma experiência nova, maravilhosa, e você vai vivendo a Bíblia, né? Sim. Exatamente. Você vai vivendo a Bíblia, né, Marcelo? Exatamente. Cada ponto. Ao vivo é a cores ali, né? Porque você tá naquele momento ali, fenomenal ali, imagina as emoções. E ali, falando do nosso ministério, né? Eu tenho até algo quentinho aqui para eles, né, Vitor? Nós adora. Vou falar algo aqui. Põe exclusivo, Marcelo. Põe exclusivo. Porque nós estamos aí, o Vitor está me auxiliando, né? Para lançar um curso, né? Olha aí que bacana. Para pregadores, para pastores. Nós vamos falar muita coisa, né, sobre pregação, sobre ministério, né? Então o Vitor está me ajudando a montar, né, o nosso curso, porque é uma experiência muito vasta. Isso nos torna, de certa forma, diferente, porque pregar lendo é uma coisa, pregar vivendo, né, conhecendo de fato, é outra coisa, né? É outra parada. Então, quando você atravessa o oceano, quando você atravessa o mar Mediterrâneo, as experiências são sobrenaturais, né? E a tua pregação, ela de certa forma diferencia, né? Então, por exemplo, Monte Moriá, né? O monte que hoje está o Muro das Lamentações, onde foi edificado o templo, que Salomão edificou o templo. Então, por exemplo, quando eu lia na Bíblia falando do Monte Moriá, do Monte das Oliveiras, o Monte de Sião, eu achava que era uma coisa aqui, outra lá, no norte, sabe? Então, você enxerga de um jeito. Sim. Então, depois de ter ido em Jerusalém, eu vi muita coisa. Depois de ter ido para Israel, eu vi aonde que hoje, por exemplo, está, onde se encontra o Monte Moriá, aonde está o Monte das Oliveiras, o Monte de Sião, né? Você consegue começar a captar mais ou menos toda essa geografia, né? Um filme, realmente. E sem precisar você ter estudado. Então, por exemplo, o Monte da Caveira, né? Jesus foi morto cerca de quase 1 quilômetro fora da cidade, né? Então ele caminhou a Via Dolorosa. Quando você lê isso na Bíblia, onde fica essa Via Dolorosa? Como é? Então eu percorri a Via Dolorosa. Ela está dentro da Jerusalém Antiga. Então ele caminhou toda aquela Via Dolorosa e ele saiu da cidade e foi sepultado numa montanha que tinha a cerca de quase 1 quilômetro, né? 900 metros, 1 quilômetro distante daquela cidade antiga, aonde tinha esse monte, né? E ali Jesus foi ser crucificado. Então isso hoje está fresco, está na mente, né? E a Via Dolorosa está onde? Ela está numa cidade que é a cidade antiga de Jerusalém, que está em cima da montanha do Moriá. Que do seu lado direito você tem a montanha de Sião, onde era a casa de Davi, né? Então é algo assim maravilhoso, né? Você ver tudo isso, você entender tudo isso, né? Então te diferencia para pregar o evangelho, te diferencia como pastor, né? A viagem internacional ao Japão, né? Imagina, o senhor tem uma noção, por exemplo, falando do Japão, eu conheci, de certa forma, né, que a gente não conhece, de fato, mas eu tive mais experiência do que muitas pessoas que moram no Japão,
que moraram há anos no Japão. Com certeza. Porque você imagina, eu fui no Monte Fuji lá, que eu não sei se é ainda o segundo maior monte do mundo. Por exemplo, eu tive lá em várias cidades, Komaki, Nagoya, Ueno, Yokkaichi, Suwa, são muitas cidades que eu estive, né? Então, por exemplo, tem pessoas que foram para o Japão e moraram em uma cidade do Japão e conheceram uma ou duas por viagens que fizeram, porque trabalha muito, não consegue nem viajar. Nem desfruta ali. Nem né? desfrutar. Tem gente que morou no Japão e nunca foi no monte. Então você imagina. Então olha só a experiência que Deus me deu. Não, com certeza. Né? Então muita experiência para passar, muita coisa que a gente tem de bagagem para oferecer para muita gente, né? Não de teoria, sim, mas de prática. Não, de prática mesmo, né? Tava lá, vivenciou esse momento, né? Teve lá, muito bacana. Mas fala mais sobre esse curso aí, pastor. Como é que vai começar? Tem data já, mais ou menos? Não? Nós estamos projetando alguma coisa para janeiro, se tudo der certo. Não esquece de mandar pra gente estar divulgando aqui na rádio, né? Até mesmo no podcast da gente aí também, pra gente estar divulgando aí, a pessoa quiser participar. Né? Com certeza, nós queremos fazer algo assim, presencial. Fazer diferente. Né? Quando sair a data, o senhor volta aqui. E traz as fotos que o senhor tirou, pra gente colocar aqui no nosso painel, porque aqui, ó, passando ao vivo, dá pro pessoal ver lá por onde o senhor passou lá, né? Um bate-papo legal, né? Então, vai te colocar aqui, vai fazer com certeza. Né, fazer um negócio bem bacana. Entendeu? Com certeza. Pô. Você vê que é tanta experiência que gera isso, né, o Marcos? Sim. São tantas experiências que, por onde eu passo, onde eu vou, quando eu toco no assunto, gera curiosidade para muitas pessoas. E tem muitos detalhes, tem muita riqueza de informação que muita gente pergunta e quer saber. Agora aí, não sei ali como é que está o Marcelo ali, mas muita gente deve estar curioso para saber algumas coisas. É natural, né? Exatamente. Inclusive é algo que eu tenho de desejo ainda, né? Que eu quero que Deus me dê, de eu ter a caravana junto com o pastor Clóvis em Israel, né? Porque... E olha, né, eu quero estar junto nessa caravana aí. Vai estar, em nome de Jesus. E Marcelo? Bora, né? Hein? Sabe qual o primeiro lugar que acho que são vários. Vai mas lá, eu tinha Marcelo. vontade de ir lá no Monte Sinai. aí, no Monte Sinai. Monte Sinai. Olha, então, eu fico imaginando, né, onde Moisés esteve lá com as tábuas. Ó, para você ver como que é essa questão de monte, né? São muitos montes, a Bíblia fala, Israel é rodeado de montes, só que o Monte Sinai é um monte que está já perto do Egito. Então ele não está em Israel. Exatamente. Olha só que interessante. Então, nós estamos falando de monte, e aí tem alguém que está lá, que talvez leu a Bíblia, e ele está achando que o Monte Sinai também é um monte de Israel. Mas o Monte Sinai é um monte que está no deserto do Sinai. Entendeu? É o monte da saída de Israel do Egito para ir para Israel. Né? Então você vê que coisa gloriosa, né? Inclusive, né, toda aquela... quando a Bíblia narra, né, o povo de Jesus, o povo de Deus, né? Sim. Que tinha a promessa, eu fico imaginando a caminhada naquele deserto, né? Era de dia uma nuvem, né? E de noite como fogo. se fosse fogo. Né? Eu fico imaginando. É porque o fogo era para iluminar, para que eles pudessem caminhar de noite, imagina. Sim. Né? E aí tinha uma nuvem de dia para proteger do sol, porque o calor é muito grande no deserto, né? Então, ali é sinistro, bicho. Então isso fala desse Deus glorioso. Amém. Que tirou a nação de Israel do Egito com braço forte, envergonhando um homem que era conhecido como Deus na terra, o Deus Ra, né? Então Deus envergonha Faraó, envergonha o Egito, tira o povo dele com braço forte
e manifesta a glória dele no meio do deserto, dando para eles direção, caminho, luz, né? Protegendo eles de tudo, fazendo sapato crescer no pé, Não gastava roupa crescer no corpo, maná, né? Então assim, é algo tremendo, de maneira que tudo isso era para Israel nunca se esquecer do Deus que havia os tirado. E este sinal que Deus deu lá é o sinal que Deus deu para que nós todos hoje nunca se esqueça de que existe um Deus protetor, guardador, um Deus que nos tira da escravidão, né? Então Deus fez sinais para que o mundo pudesse se dobrar diante de Deus. Até os dias de hoje, eu já estou ficando quente aqui. Eu já estou querendo pregar aqui. Já. Eita, glória a Deus. Eu vejo na Bíblia, assim, que eu também... Eu estou inflamado, povo. Que eu entendo que a Bíblia, ela narra também os egípcios, né? Como se fosse o mundo de hoje, né? Sim, fosse o Egito mundo, né? seria a performance do mundo hoje. Entendi. Né? Porque liderados, né, pelo inimigo e vivendo um mundo totalmente fora de Deus, né? Totalmente hostil a Deus, né? E praticando tudo que queria praticar, né? Porque esse é uma das aberrações do homem, é querer praticar tudo que querem praticar sem obedecer à vontade de Deus, à voz de Deus, sem saber que nós somos criaturas de Deus, fomos chamados para ser filhos de Deus. Tá entendendo? Então, quando você quer fazer tudo que você quer e você acha que você pode fazer tudo, então você desobedece a Deus. Porque a Bíblia diz que não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque o que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tá entendendo? Porque o mundo é inimizade contra Deus. A Bíblia diz em outro texto em Romano, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque a carne não está sujeita à lei de Deus. Então, quando você está muito na carne, que você quer agradar a tua carne em tudo, você desagrada a Deus. Então, você precisa respeitar princípios. Você tem que aprender a dominar a tua carne. Você precisa aprender a ter autocontrole, ter temperança, ter domínio próprio. Entendeu? Dizer para a tua carne, não, hoje você não vai fazer isso. Exatamente. Entendeu? Você não vai fazer, mas eu quero, mas eu queria fazer isso. Mas você não vai, porque isso vai ser prejudicial para você, para a tua família, prejudicial para a tua mente, prejudicial diante de Deus, porque você está desobedecendo princípios de Deus, né? Então, se os homens percebessem isso, muita coisa não aconteceria. E é por isso, voltando lá à pergunta do Lucas lá, que o mundo está do jeito que está. A Bíblia diz, Deus fez o mundo, mas o homem o destruiu com as suas próprias mãos. Mais uma perguntinha aqui, é do Diogo Carvalho. Pastor Clóvis, qual a sua opinião sobre o livro Apócrifos, é isso? Os livros apócrifos. Isso. Então, os livros apócrifos, o que acontece com eles é que eles não foram canonizados. É como se fossem legalizados pelos pais da igreja. Então, quando a igreja ela sentou para canonizar, para dizer quais eram os livros que eram legítimos de Deus, escrito pelos santos profetas através do Espírito de Deus, quando a igreja sentou para ver isso, a igreja entendeu que alguns livros que foram escritos não tinham inspiração divina, eles só eram livros históricos. E isto aconteceu quando se juntaram cerca de 70 homens estudiosos para formar esse cânon, né, das escrituras. Então, quando eles se juntaram para formar esse cânon, eles então entenderam que alguns livros
eles eram apócrifos. Eles não faziam parte da inspiração divina, eles só eram livros de história. Então você pode estudá-los como livro de história, mas você não pode dizer que eles foram livros inspirados, porque fizeram grandes estudos, passaram por um cânon, né? Por isso a palavra cânon, que é como uma régua de medir, ou seja, foi feita uma medição, né? Foi feita uma avaliação de tudo, para que entendesse realmente isso aqui foi a boca de Deus falando. Entendeu? Então esses livros, eles são apócrifos por causa disso. Porque o cânon não deu a eles a autenticidade para que eles fossem livros inspirados por Deus. Certo. Respondida aí a pergunta aí. Tem mais pergunta aí, será? Vamos aí, não. Marcelo. Isso. Sim. Não, então, e o curso, falando do curso aí, né, é um projeto que nós temos, estamos desenvolvendo ainda, tá um embrião, estamos pensando, né, em desenvolver esse curso dentro das minhas limitações, daquilo que eu conheço, né, não pela minha formação acadêmica, porque essa formação eu não tive, então mais por uma formação de experiência. Então nós vamos fazer um curso dentro disso, limitado para o conhecimento daquelas pessoas mais novas, mais recentes, e também dos pregadores que já pregam, mas que não tem ainda um certo conhecimento, a desenvoltura de anos que a gente já tem, né? Então nós estamos para lançar, estamos desenvolvendo. Acredito que para janeiro nós queremos montar a primeira turma, né, para fazer esse curso, e também depois lançar online, curso online também. E então nós estamos nesse projeto. Bacana, quando lançar pode vir aí, viu, Vitor? Vai ser. Meu pastor, fica à vontade, tá? Certeza. Vocês virem aí para estar falando. Eu aí. agradeço de antemão. Não, tranquilo. Está sendo muito bom esse papo aqui, que não estou com vontade de ir embora, não. Então fica agora. Não, então, nós vamos falar agora. Né? Bacana, fica à vontade, pastor. Então, e com relação ao nosso ministério, o que acontece é que depois tudo que nós vivemos, né, de experiência relacionada a outro ministério, depois de 22 anos, né, Deus permitiu algumas coisas e me fez enxergar um novo horizonte. Me fez entender que Deus tinha um projeto para a minha vida, que era um projeto diferenciado, e eu precisava ter muito ímpeto, muita fé, muita coragem para fazer isso, porque eu tinha que renunciar a tudo aquilo que eu estava vivendo. Certo. De certa forma, eu tinha que parar com o que eu estava fazendo para iniciar algo novo, né? Sim. Toda aquela imagem que eu construí ali, né? Eu precisava agora deixar tudo aquilo para iniciar um projeto. Então foi algo assim, que é uma outra experiência tremenda que a gente leva de bagagem para ajudar muitas pessoas. Inclusive ontem, foi ontem ou anteontem, né? Ontem nós fomos comer numa comida japonesa, muito simples, né? O pessoal está começando agora. O rapaz trabalha num local conhecido, né? E decidiu montar a dele. E está tendo muitas dificuldades, de maneira que ele está quase querendo parar, e nós chegamos lá. E aí eu comecei a contar para ele, e eu falei essa experiência que eu estou contando aqui agora, que é algo que dá muita força, né? Sim. Então precisa de muita garra, muita fé, acreditar muito no que Deus tem para você, né? Acreditar que Deus é o provedor do recurso, que Deus vai fazer acontecer, né? Alguém está grande, alguém já está fazendo, né? Mas Deus pode fazer do pequeno grande. Sim, porque a Bíblia diz em Romanos que Deus é criador, né? Que Deus chama à existência as coisas que não existem. O que é que não existe hoje? Não tenho dinheiro, então Deus vai fazer aparecer dinheiro. Não tenho casa, Deus vai trazer a casa. Não tenho, então Deus vai fazer acontecer. Então, eu fui
orientando eles ontem, achei interessante que hoje já tive um retorno, né? Mandaram uma mensagem muito feliz do que aconteceu ontem lá. Então isso eu tive que ter para iniciar o meu projeto. E imagina, você tem que sair das luzes, das câmeras, das viagens, né? Você tem que vir para os bastidores e começar tudo de novo. Então é como se você anda até aqui e de repente você para tudo e fala, agora eu preciso fazer um projeto, né? E aí foi assim. Aí agora em agosto, dia 4 de agosto de 2019, interessante que eu não sabia, o mundo não sabia que ia passar por essa pandemia. Sim. Eu iniciei meu ministério. Assembleia de Deus Cristo para as Nações. Iniciou no dia 4 de agosto de 2019, aqui no Jardim Bandeira, Veloso, Osasco. Então Deus preparou ali um local, um salãozinho muito humilde, aonde eu comecei a pregar o Evangelho. E agora era só eu e a minha família, começando, não tinha ninguém ainda. E conheci umas 3 pessoas, e através dessas 3 pessoas eu comecei a pregar o Evangelho, convidar outros, e assim a coisa foi acontecendo, né? De maneira que Deus tem abençoado. Hoje, graças a Deus, nós estamos lá ainda. Nós estamos agora que nem a nação de Israel, né? Preparando a saída, né? Então nós estamos preparando a saída para ir para a nossa terra prometida, né? O nosso local mais amplo. Nós estamos orando para que isso aconteça e que Deus prepare, né? E nós estamos lá, mas hoje com muito mais força. A igreja hoje é uma realidade, né? Já com uma estrutura. Hoje nós temos só de pastores, nós temos cerca de uns 7 pastores que já cooperam conosco. Hoje nós temos advogado na igreja, nós temos empresário na igreja. Então, hoje, graças a Deus, a igreja está com outra realidade. Nós temos uma filial aqui no Jardim Sorocaba, né, também. E estamos na África, para a glória de Deus. Em 2019 mesmo, com 3 a 4 meses de fundação da igreja, Deus me deu uma filiação na África. Para você ver que parece que as coisas é impressionante, né? Como Deus ele trabalha. Sim. E aí nós tivemos contato com o pastor André a princípio, e que nos levou a fazer uma aliança, né? Eles sentiram o desejo de fazer uma aliança conosco, e hoje nós temos 4 igrejas na África. 4 igrejas, e era para mim ter ido já para lá devido à pandemia e toda a situação financeira e tudo, não teve condições até agora. Mas eu estou projetando para o ano que vem que, se Deus ajudar, nós estamos indo para lá. Legal. Já enviamos ofertas missionárias para lá, que Deus preparou, né? Os irmãos ajudaram. Agora, esse mês, nós fizemos um culto de missões lá, simples, tudo muito simples. Fizemos uma arrecadação simples e eu acabei de depositar fazem, acho que 4 dias, para comprar um teclado para eles lá, né? Então, tudo isso é uma conquista muito grande. E não são pessoas, irmão Marcos, que a gente ajuda lá. Não é pessoas que a gente ajuda, uma pessoa qualquer, um povo qualquer. Não, são igrejas nossas, que vão à nossa placa. Entendeu? Sim. E é claro que para toda a formação de tudo, eu preciso ir para lá, porque tem muitas coisas a se fazer lá. Entendeu? Então nós temos lá quem é o que é o nosso pastor responsável lá, que vai cuidar das demais igrejas, toda a organização deles lá, tudo que nós precisamos orientar, organizar, ter a nossa reunião ministerial lá. Certo. Mas uma pergunta aqui, pastor. Pois não. Mas como é que está essa situação lá na África? Lá? E sabe que está com problema lá por causa da Universal, né? Isso é exclusivamente cai no Universal ou é com o Evangelho mesmo? Não, exclusivamente com o Universal. É? Então as outras igrejas, tal, mesmo sendo Evangelho, não tem problema. Ali Moçambique é um país de cerca de
50% a 60% cristão. Sim. Tem muitas igrejas lá. Muitas igrejas. Tá. Então, E todo esse problema, então, da conversão, isso aí é meio que política, né? Então é a questão que aconteceu com a Universal, pelo tipo de trabalho deles, a forma, pela maneira que eles entraram, a força que eles alcançaram lá, e eles acabaram, como é que se diz? Gerando, né, esse tipo de problema. E hoje houve um repulso, né, dos moçambicanos relacionados a isso. Nem sei como é que está isso agora, se já está favorável, se estão lá. Eu não sei, a última vez que eu estava vendo, assistindo a matéria lá, estava bem tenso ainda. Então, Não mas... é que eles expulsaram, né? Muito brasileiro tiveram que voltar. Voltar, né? Então, agora com relação às demais igrejas, não. Trabalham normalmente, inclusive tem igrejas grandes lá, tem trabalhos fortes missionários lá, tem boas igrejas. E é que a África é assim, né? O país de Moçambique, né? Que tem outros países que são bem maiores e até mais fortes que Moçambique. Mas em Moçambique existe um extremo, né? A classe social lá um é muito pobre e o outro tem alguma coisa. Sim. Então não existe o meio termo. Como nós temos aqui no Brasil várias classes sociais, né? Então tem aquela pessoa que é miserável, que nós aqui quase não vemos mais, né? No nosso Brasil, né? Pessoa que não tem nada, né? Ainda tem esse tipo de classe social no Brasil, mas é pequeno. Comparado, né? Comparado lá é muito pequeno. Comparado lá é muito pequeno. E nós temos outras classes aqui, né? Classe A, B, C, D. Então, onde tem pessoas que têm um pouco de condições, conseguem pagar um aluguel. Lá já tem pessoa muito miserável que não tem nada, que é dificuldade de comer, de qualquer coisa, né? De tudo. Interessante, né, pastor? Mas por que Moçambique? Porque, assim, você falou uma coisa que é interessante. Você falou que tem lá uma pessoa muito miserável e tem aquela pessoa que tem mais ou menos alguma Sim. coisa. Eu conheço outras igrejas que também têm projeto lá em Moçambique. Dificilmente você escuta que tem projeto em outros lugares na África, né? Certo. Não sei se é por, sei lá, não sei, por causa seria mais todo mundo ali, só Moçambique, tem as outras que também pode, outras religiões, assim, porque, vou citar uma. Eu lembro que quando eu frequentava o Carisma, eles tinham um projeto lá também em Moçambique de poços artesianos. Sim. Né? Legal. De cavar poços lá. Sim. Artesiano, tinha até ministério lá, uma coisinha assim. Não me recordo se tinha as igrejas. Sei que os pastores iam lá, pregavam lá nas igrejas deles lá, que era muito simplesinha até mesmo lá, Sim. né? Bem. E levava bastante coisa para lá, não só com agasalho, esse tipo de coisa, Sim, que são sim. bem carentes lá. São bem mesmo, carentes. Né? Esse é o retrato lá. Né? E poços artesianos que lá também eles carecem de muita água também. De né? muita água. Porque não tem. Então, a questão... É que é difícil assim, né? Que nem você está falando também, assim, falando em Moçambique, né? E a gente sabe que também a Universal também tem um trabalho lá em Moçambique, aquela coisa de outra e tal. Pô, será que Moçambique é uma cidade mais carente ali da Entendi. África? Então, E na por região... isso que as igrejas focam ali? Então, aqui, sim, acredito que seja isso também um ponto crucial. Moçambique é um dos países mais carentes da África, um dos, né? Mas porque existem países como a Nigéria, que é muito grande. Nigéria é muito grande. Já é um país que é bem mais forte, né? Que tem pessoas ricas, muito ricas, na Nigéria, entendeu? Então é um outro extremo, né? Então é um país que já consegue meio que, como é que eu posso dizer, ter a sua própria desenvoltura. Sim. Moçambique já é um país que precisa muito de ajuda externa, entendeu? Então tem países como o próprio Brasil investe lá, ajuda Moçambique. Fiquei sabendo,
né, que o Brasil investe em Moçambique. Então isso é interessante. E uma das questões que fazem também muitas pessoas acabarem migrando para ajudar Moçambique é porque o fato deles serem cristãos lá, de uma boa parte ser cristãos, e eu percebi que a cultura deles lá, inclusive eu estava conversando com o pastor, ele me mostrando isso, eles assistem tudo do Brasil. Por exemplo, um podcast desse agora pode estar sendo apresentado lá. Você está entendendo? Então eles assistem novelas, eles assistem jornais do Brasil, porque tem canais lá. Então, tudo o que acontece aqui, muito da cultura de Moçambique tem muita coisa do Brasil. Então, o que faz? Relacionado às igrejas, eles procuram pessoas do Brasil constantemente. Então, quem é o pastor X, quem é o fulano isso. Desculpa. Então, eles pesquisam, procuram e acabam encontrando e acaba tendo fonte de ajuda, né? Então, isso acaba acontecendo em maior volume, de maneira que muita gente tem esse trabalho lá, né? Que é o caso que aconteceu com a gente também, eles acabaram nos achando, né? Não foi nós que achamos eles. Ah, que legal, pastor. Bacana, pastor. Desculpa. Não, tranquilo, pode falar. Voltando aqui para o Brasil. Pois não. Casa de recuperação. Casa de recuperação. Casa de recuperação. Eu, em 2002, eu estive em uma. Muitas pessoas assim não acreditavam. Eu passei um período lá, né, por bebida alcoólica, né, certo. E depressão. E qual é a sua concepção, assim? Eu acredito ali que eu sou que nem tem uma música que fala lá, que eu escutei, sou um milagre, né, que é da Voz da Verdade. Sim. Né? Então, eu acredito assim que tem muitas vidas ali, a qual a minha também, né, que se ilustra também de um grande trabalho espiritual, né? Sim. E a igreja, o instituto ao qual o trabalho de vocês, tem alguma casa de recuperação que vocês ajudam? Hoje nós temos parceria, né? Inclusive eu estou com um senhor lá que eu encontrei em um local, acabei indicando para casa, né? É de um amigo, e nós fazemos indicação hoje, mas nós não temos. Mas temos projeto. Então hoje, como ministério, nós temos muitos projetos. Até o Marcos estava me falando de projeto social. É tudo que nós, como igreja e como pastor presidente do ministério hoje, queremos. Né? Criar projetos sociais, fazer trabalhos que a igreja possa se interagir. Né? Inclusive, é o papel da igreja na sociedade. Entendeu? Por exemplo, o papel da igreja na sociedade relacionado à educação, relacionado à política, relacionado à questão social. Então a igreja, ela faz parte da sociedade e ela precisa interagir com todas as áreas importantes. Por quê? Porque a igreja, ela precisa influenciar a sociedade em todas as áreas de forma boa, que é para isso que nós estamos aqui, né? E só que para tudo isso precisa de recurso, precisa de braços, precisa de pessoas, né? Hoje, no meu caso, eu ainda sou muito pequeno, eu sou um embrião para estar falando de tudo isso, mas nós temos muito projeto, eu mesmo tenho muitos desejos, muitos projetos. Eu acabei de falar de um, que é as viagens para Israel, caravanas com o pastor Clóvis. Então, futuramente nós queremos fazer isso, é um projeto. Projeto de escola, né? Para que a igreja possa ajudar na educação. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo com a nossa educação, que está complicado. Lamentável. Entendeu? Então, a igreja ali tem escola com princípios cristãos. Poxa, que legal, muito bom, é uma bênção. Quem puder, participe. E eu, como igreja, também quero fazer essa parte. Exatamente. Eu também quero poder
ajudar dessa forma. Então amanhã eu quero poder fundar também uma escola Cristo para as Nações, que a gente possa também oferecer esse tipo de auxílio, né? Então, Casa de Recuperação é um projeto que nós temos. Inclusive, eu estou com um evangelista orando para estar congregando conosco. E ele já tem todo o escopo. Tem até uma chácara já, que de certa forma está doada, né? Só para o projeto. E ficamos até de ver, mas enquanto ele ainda não decidiu, estamos aguardando o que vai acontecer. Entendeu? Então, porque esse é o papel da igreja, né? As pessoas têm as suas dificuldades, seus problemas relacionados a muita coisa, né? Que nem o caso da depressão, é uma pregação, é um estudo muito forte que nós precisamos falar, porque envolve muitas coisas. Muita né? mesmo. Hoje eu fui no enterro de manhã por um rapaz que morreu com 2 infartos por depressão profunda. Né? Um rapaz, né? Um senhor de 76 anos. E a esposa faleceu há cerca de 1 ano, 1 ano e meio. E ele vinha relutando, né? Saudades da esposa, aquela coisa toda. Ele com 76 anos. E ele foi tendo crises. Foi tendo crises. E acabou tendo 2 infartos. Foi para o hospital, ficou fraquinho, respiração fraca e veio a falecer. E hoje eu fui no enterro dele. Né? Então, a depressão, ela é aquela questão do gerenciamento da mente, né? Então nós, cada um tem o seu poder de gerenciamento da mente. Então, quando você não consegue gerenciar sua mente corretamente devido aos problemas que você vive, você começa a ter dificuldades. Então se abrem lacunas, janelas e situações que você guarda e depois você não consegue administrar aquilo. E aquilo traz frustração, traz angústia, traz uma série de coisas, entende, Marcelo? Outros caminhos também, né? Eu tive num estado, o Marcão, o Marcos, eu chamo ele de Bruno, a gente se conhece desde criança. Então eu já assumi por causa disso. Que eu não eu ficava calmo, eu acabava tomando uma, né? E aí eu me escondia, minha família me procurando. Então foi muito difícil lidar com isso. Imagina. Depois os remédios, né? As medicações, as dosagens, né? As quais eu tomava. Que é outra coisa que é muito complicado. Né? Inclusive eu estava lendo um livro falando sobre isso, né? E o psicólogo falando acerca disso, ele dizendo: eu sou psicólogo, mas eu venho dizer que muitos remédios e a maneira de dosagem que estão sendo utilizada para muitos tipos de problema estão sendo de maneira demasiada, que está levando a piorar o problema. Sim. Né? Porque são os remédios fortes, né? São essas drogas aí que acabam, né? Exatamente. Piorando outras partes, né, do organismo da pessoa e acaba sendo muito mais prejudicial a longo prazo, né? Por isso que é um conjunto de muita coisa, né? E por isso que tem que ter um acompanhamento de perto, né? Tem que ter em todo momento ali uma orientação, né? Uma ajuda, tanto da área medicinal como a psicologia, né? A psiquiatria, se for necessário, e a questão espiritual, que nós não podemos desconsiderar que nós somos espirituais, sabemos que tem a questão espiritual também. Eu acho que é um buscador mais forte para isso. Eu acho que espiritual é o que pega mais. Exatamente. Pessoas meio fragilizadas, faltando meio no Deus do coração. Exatamente. Coisa, né? A pessoa acaba se perdendo aí, né? Com mais... A influência desse mundo espiritual, né, no mundo, a Bíblia diz: o mundo jaz maligno, né? Então Satanás está no mundo, operando, trabalhando, ele veio matar, roubar e destruir. Então a pessoa está fragilizada, ele vem e coloca droga na frente, ele coloca bebida, ele coloca uma série de problemas que vai levando a pessoa para um abismo.
Aonde, se ele já estava fraco, ele não consegue sair. E aí é onde ele age, ele aproveita da fragilidade e prejudica mais. Aonde muitas vezes só a questão secular, medicinal, muitas vezes não resolve. E a questão espiritual nessa área vai fazer a diferença. Está aí um papel da igreja importante na sociedade. Certeza. A igreja é uma das que cooperam, mesmo não tendo recurso público, né? Coopera com a sociedade, tirando pessoas das drogas, da depressão, da ruína, né? Do alcoolismo e assim vai, né? E com investimento próprio, né? Com muita dificuldade, né? Porque nós temos grandes igrejas, mas nós temos muitas igrejas pequenas, com muita dificuldade, ajudando muita gente. Verdade, coisas que era, né? Os governantes estão resolvendo aí, mas vamos lá, né? Essa parte. Mas aí, pastor. É isso aí, ó. 19 horas e 7 minutinhos aqui, nós estamos com esse papo maravilhoso com o pastor. Pastor, quiser falar alguma coisa aí, irmão, fica à vontade, o espaço é seu. Tem mais pergunta aqui. Agradecer, responder então, vamos... essas perguntas aí, fica à vontade. Então, sobre o nosso ministério, eu vou já responder a pergunta aí que tiver. Hoje, o Ministério Cristo para as Nações tem 2 anos, fizemos a festa de aniversário da igreja, fizemos a nossa primeira convenção, né? Que foi uma bênção. Legal. E estamos em crescimento, ritmo de crescimento, buscando forças. Eu quero já até convidar vocês para participar, nos ajudar aí, né? Sim, não, com certeza. E para o crescimento, porque nós temos projeto grande. É como eu tenho falado para os irmãos, nós estamos num local pequeno, mas a nossa forma de pensar é grande. Sim. E o que nós temos de potencial é grande. E o Deus da igreja é grande, né? Então a gente pode chegar muito longe. Sim. Né? Então hoje o que nós precisamos é de estrutura, e para isso recurso. Né? E quanto mais pessoas que somam, mais recurso entra, mais rápido vai acontecer. Vai acontecer, né? E nós vamos conseguir atingir muitos objetivos que nós precisamos. Eu sou cristão de berço, né? Como eu contei aqui, minha mãe me levava para a igreja desde os 6 anos de idade. Então eu nunca fumei, nunca bebi, nunca roubei, nunca vivi esse mundão pesado. Então eu não tenho aquele problema de ficou fraco, vai para as drogas, ficou fraco, vai beber. Então eu nunca tive esse problema, que é o problema de muitas pessoas às vezes que estão dentro das igrejas, que vão fazer as coisas de Deus e depois por qualquer problema que passa, às vezes problema intenso, ele acaba voltando e prejudica todo o trabalho feito, né? Sim. Então não é o nosso caso, graças a Deus. Desde o momento que eu aceitei até o arrebatamento nós vamos assim, né? Deus, cooperando com a igreja e fazendo que a igreja cresça, porque nós precisamos deixar o nosso legado, a nossa história e deixar a marca de Cristo na terra. Eu preciso utilizar o que Deus me deu. Deus me deu um dom, né? E esse dom é como um talento que Deus me deu, né? E amanhã ele vai ser cobrado. Então eu preciso alcançar o máximo de pessoas e tudo que eu puder através do dom que ele me deu, para que amanhã, quando ele disser o que é que você tem para me apresentar, eu vou dizer: tudo isso daqui, Senhor, foi o que eu consegui fazer com o talento que o Senhor me deu. Glória a Deus. Ei, maravilha. Falar nessas coisas mexe com a gente. Não, com certeza. É muito forte. É como dinheiro, é como outras coisas. Porque Deus não dá riqueza para um homem para ele ficar sozinho rico na terra. Não. Tudo que Deus dá para nós, ele dá te observando. É como um pai. É um versículo, né, que fala: buscai primeiro o reino de Deus, As demais coisas, sua justiça, né? As demais coisas serão acrescentadas. Realidade. Então, quer dizer, Deus dá para nós para que nós venhamos cooperar, se unir, ajudar pessoas, fazer com que as coisas aconteçam. É que o homem, às vezes, ele é egoísta. Ele pensa só em si próprio, só na sua família,
só nos que estão perto dele. E essa é a diferença do Evangelho de Jesus. Não vê além, né? É. Isso é verdade. Quer mandar pergunta aí, Marcelo? Aqui encerrou. Encerrou Vai aqui. pra pergunta. Não teve a pergunta? Ah, é? Então tá bom. Então tá. Pastor, quero agradecer a presença do senhor. Que agradeço. Que foi bem bacana o nosso papo aí, foi emocionante aí. Esse tempo que nós tivemos batendo esse papo aí gostoso aí. Frutífero, muito. Espero que tenho certeza que todas as pessoas que estavam aí sintonizadinhas com a gente aí gostaram muito desse papo, dessa prosa aí, foi bem, Muito bom. né, foi bem edificante aí. E quero agradecer ao senhor. A porta sempre estaria aberta aí para o seu ministério, para quando o senhor quiser vir falar, porque divulgar o ministério do senhor, tá aí. Sim. A Rádio Vegas tá aí para poder, né, de portas abertas aí pro senhor, para usar a rádio, usar o podcast aí, você fica à vontade para, né, para estar divulgando aí, né, todo o trabalho e O reino de Deus, né, na verdade. o evangelho do senhor aí, para poder estar divulgando aí o seu ministério, tá? Eu quero agradecer ao senhor, a presença do senhor, a presença do Vitão também, e todo o pessoal que esteve conosco até agora, que foi bênção, foi bem bacana, foi bem legal mesmo aí. Se o senhor quiser deixar uma mensagem pra gente, a gente agradece. Muito obrigado, Deus abençoe a vida do senhor e todo o ministério aí. E tamo junto, tá? Em nome de Jesus. Todo projeto que tiver aí, pode contar com a gente aí. Amém. Que a gente puder ajudar, com certeza estaremos juntos aí, junto Glória a na Deus. nossa caminhada aí. Eu, Tá bom, pastor? A gente agradece aí de coração. Amém. Eu fico feliz, irmão Marcos, que Deus abençoe tua vida, né? Tua família, Opa, nossa. né? Tua filhinha. Opa. Vamos já estar orando, né? Pela Sim, amém. família, pela sua filha. Pode ter certeza. Ao Marcelo, Deus abençoe. E Amém, o programa, amém. né? Queria até Opa. aconselhar aí para que todos participem desse programa. Isso aí, Fiquem pessoal, ligados obrigado. aí, que tem muita gente vindo aqui na Rádio Vegas, né? Já tem alguns programas gravados. E só buscar no YouTube lá, pastor. Tem Pronto. bastante coisa no YouTube, no nosso canal do YouTube lá. Então vai ser muito legal. Aconselhar os pastores que estão me ouvindo, os amigos, para vir aqui, ó, pegar separar um horário, vou até ver com ele aqui como é que a gente Exatamente. vai poder fazer o nosso aqui, para estar cooperando e podendo divulgar o reino de Deus, né? Com certeza. E assim, muito feliz mesmo. Hoje estou me sentindo aqui realizado. Aqui é Opa. mais um degrau do meu ministério. Opa, com certeza. Para nós também. E porque vocês estão me dando a primeira oportunidade de estar falando aqui, né? No podcast. E deixar uma mensagem para todos, numa questão visionária do que eu estou enxergando hoje para o nosso futuro. Na verdade, nós sabemos que tudo que está acontecendo são cumprimento das Escrituras, né? Sim. E tem muita coisa ainda para acontecer. Jesus disse assim, ó, quando vocês verem todas essas coisas acontecerem, ainda não é o fim. Então, isso é sinal de que o fim não chegou, mas está perto. Tem muita coisa para acontecer. E se tem muita coisa para acontecer e nós já estamos vivendo algo terrível, né? Já estamos passando por momentos difíceis, de maneira que até a igreja foi abalada nessa pandemia, né? A questão política, você vê Falsos cristos, né, falsos profetas. falsos cristos, a questão política chacoalhou mundialmente, os líderes ficaram impotentes sem saber o que fazer, a medicina ficou confusa. Olha só, é muita coisa, então se perdeu muita coisa. As pessoas ficaram sem segurança de nada. Isso é para ver o caos que nós vivemos e que ainda pode piorar por conta dos sinais que estão para se cumprir. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que é tempo de buscar a Deus. É tempo de se apegar com Deus. É tempo de se voltar para Deus. Procure um lugar. Procure uma casa de Deus. Não ligue para a aparência das coisas. Não olhe para o tamanho do templo. Porque João estava no deserto, evangelizando, e todas as províncias vinham no deserto. Ou seja, Deus estava no deserto. Isso é tremendo. Então, não é a aparência do local,
não é a beleza do local, não é a estrutura do local, mas é o Deus que está no local. Com certeza. Procure um local, procure alguém de Deus, para que você possa servir a Deus, entregar a sua vida para Jesus, renunciar ao mundo e às suas paixões, viu? Para que você possa crescer, florescer e viver em paz, para que Deus te dê proteção como deu a Israel, tanto no Egito como no deserto. Proteção de saúde. Eu sou o Senhor teu Deus que te sara, né? Nenhuma das enfermidades que eu pus no Egito eu vou pôr sobre ti. O Deus que é a nossa bandeira, Jeová Nissi, né? O Deus que arvora a sua bandeira sobre nós. Quando os nossos inimigos vêm, a Bíblia diz que nós somos jamais que vencedores, né? Para que nós tenhamos sucesso em todos os nossos caminhos. E me faz lembrar, só para encerrar, quando Israel foi entrar na terra prometida, Deus disse para ele o seguinte: vê lá, se quando eu colocar vocês na terra boa, que mana leite e mel, vocês não vão se esquecer do Deus que tirou vocês da escravidão. E vão passar a servir outros deuses. Quem tirou vocês do Egito, da escravidão, da miséria, foi eu. Então, não vão adorar outros deuses. Vão servir ao Deus único e poderoso. Mesmo endurecendo o coração de Faraó, né? Exatamente, mesmo. Então, que Deus abençoe vocês. Amém. Abençoe a todos. E para mim foi uma alegria. Para nós que... Obrigado mesmo. É isso aí, Marcelão. Um abraço a todos. Obrigado, boa noite. Deus abençoe aí também, pastor. Ao Victor aí também e a todos vocês que estiveram conosco até agora. Vamos fazer uma oração e só agradecendo também o Vitor Canavarro. Esse varão é uma bênção. Crente, né? Nossa, parceirão. Opa. E através do Vitor eu estou aqui, né? Graças a Deus, né? Que tivemos, né? Alegria. Sempre. E já agradecendo aí o Vitor, toda a família dele, que tem cooperado muito com o meu ministério, tem me ajudado demais na obra, em todas as áreas. Ilumina a vida dele, a família também. Que Deus levante agora o Marcos, o Marcelo e mais um monte de gente para nos ajudar. Com certeza. Pregar o Evangelho. Tamo junto. Amém? Vamos Amém. Orar então? Bora. Senhor nosso Deus e Pai, eu sou grato a Ti por esse momento único e maravilhoso, meu Deus. Obrigado pela pessoa do irmão Marcos, Senhor Deus, do Marcelo. Meu Deus, eles são uma bênção nas Tuas mãos. Que o Senhor abençoe o trabalho das mãos deles, ó Pai. Aquilo que eles estão fazendo aqui, Deus, que promova a justiça, que promova o Teu nome, que promova a Tua glória. Que o mundo saiba que o Senhor é, meu Deus, através da vida deles, ó Pai. Ó Senhor da glória, Calamandio Revácia, Elebidarasúria. Meu Deus, invada essa casa com a Tua glória. Vai tirando toda a mortandade, meu Deus, toda esterilidade. Vai tirando todo o mal, Senhor. Ó Pai, abençoa, meu Deus, aqui a família do irmão Marcos, Senhor Deus. A vida do Marcelo, Amém. meu Pai. Dá cura por completo, Senhor. Deus poderoso, abençoe este projeto, Deus, desse podcast. Abençoe a cada ouvinte, a cada um dos que participam, Deus. Sê com todos, com a Tua graça misericordiosa. Abençoa e sustenta com o poder das Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Obrigado, Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Adeus, meu obrigado. É isso aí, pessoal. Olha que bacana. Todo mundo abençoado aí, em nome de Jesus aí. Tá, glória a Deus. Eu estou sentindo a presença dele aqui, viu? Amém. Meu Deus. Amém. Aleluia.